Olá, boa noite, Pai do Senhor de Jesus, irmãos, tudo bem? Como vão vocês? Vocês estão bem? Estou bem, graças a Deus, estamos bem aqui, graças a Deus. Irmãos, vamos falar hoje, olha que assunto interessante, que versículo interessante, que palavra de Deus extraordinária. Lá em Apocalipse 8, nós vamos ler hoje o sétimo selo e o incensário de ouro. Isso mesmo, lá em Apocalipse 8. Uma palavra assim muito poderosa, muito boa, né? A palavra do nosso Deus para a gente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas antes disso, eu quero falar com os irmãos aqui que nós vamos ter um sorteio aí nos 700 inscritos. Isso mesmo, vamos sortear mais uma Bíblia aí nos 700 inscritos. Se os irmãos quiserem participar, é só colocar aí qualquer comentário aí no vídeo. Nós pegamos esse comentário, o seu nome no comentário e colocamos na lista do sorteio. Já sorteamos uma Bíblia nos 500 inscritos, nos 600 inscritos também. Vamos sortear a terceira Bíblia agora nos 700 inscritos. Amém, irmãos? Eu gostaria de mandar aqui um alô para o pessoal que nos assiste lá nos Estados Unidos, em Moçambique e também aqui no Brasil. O Brasil tem São Paulo, tem vários estados aqui. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Manaus, Maranhão, Marabá e Piauí. Todos esses estados, mais da metade do Brasil, estão nos assistindo, nos ouvindo. Amém, irmão? Isso é muito bom para todo mundo, porque todo mundo está ouvindo a palavra de Deus. É isso, irmão? Glória a Deus. Só queria pedir aos irmãos que, se os irmãos achar que a gente merece, os irmãos dar um like aí no vídeo. Amém? Para nos ajudar. E se inscreva aí no canal também. Se o irmão achar que nós merecemos aqui no canal. Nada é forçado. Amém? Se os irmãos acharem, os irmãos fazem essa caridade aí para o nosso canal. Não custa nada para os irmãos, mas para a gente aqui é muito importante. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Então vamos orar. Depois a gente lê a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse vídeo que estamos colocando aqui no YouTube. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. E obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Todos que vão ouvir esse vídeo, vão assistir esse vídeo. Te pedimos, Senhor, que Tu abençoe grandemente a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a família deles, abençoa toda a parentela deles, abençoa o trabalho deles também. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá ler a palavra de Deus. Vamos logo. Ler a palavra de Deus, que o importante é isso. A palavra de Deus. Vamos degustar a palavra de Deus, né? Vamos comer a palavra de Deus. Diz assim, Apocalipse 8, a partir do versículo 1. O texto, o título é este: o sétimo selo e o incensário de ouro. No versículo 1 diz assim: quando ele abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu, por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso,
para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra. A terça parte das árvores e todas as ervas verdes. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, que se tornaram amargas. Versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, e a terça... Desculpa aí, irmão, que a gripe ainda está incomodando. A terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. De modo que a terça parte de todos, a terça parte deles se escureceu, e a terça parte do dia não brilhou, e semelhantemente à noite. Enquanto eu olhava, vi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Amém, irmão? Então aqui nós vimos o 7º selo, o incensário de ouro, né? E tem as 7 trombetas. Nós falamos das 4, ainda tem mais 3 trombetas. Amém, irmão? Então, essa é a palavra de Deus hoje, lida, né, aqui no nosso canal. E agora nós vamos ver algum comentário aqui no nosso canal também. Houve silêncio no céu. Toda a cena da visão é colocada no céu apocalíptico. E João representa as coisas como elas parecem estar passando por lá. O significado aqui é que, na abertura destes selos, em vez de vozes, trovões, tempestade, como talvez fosse esperado no caráter do 6º selo, e que parecia ter sido suspenso por um tempo apocalíptico, a ira em relação à cidade, que agora estava suspensa por um curto período de tempo. O professor Stott também diz
se refere à destruição de Jerusalém e supõe que as 7 trombetas se refiram às 7 gradações da série do julgamento que estava chegando sobre os perseguidores da igreja. O Dr. Dalbus considera o silêncio aqui referido como símbolo da liberdade concedida à igreja no tempo de Constantino, né? Interpreta isso da paz do milênio que deve suceder à derrubada da besta e do falso profeta. Consideram isso o término da série de eventos que os antigos selos denotaram e o início de um novo trem de revelações. Durante o selamento dos servos de Deus, o Senhor, como período de repouso que interveio entre o fim e a perseguição, o início próximo ou final daquele ano, das guerras civis pelas quais Constantino e o Grande foi elevado ao império trono. Veremos imediatamente como são arbitrárias e insatisfatórias a maioria dessas interpretações, quão distante dos expositores de harmonias que estão quanto ao significado desse símbolo. A interpretação mais simples e óbvia provavelmente será a verdadeira, isso é, como sugerido acima, que se refere ao silêncio do céu como expressivo na terrível antecipação sentida em abril, o último selo que era fechar a série e encerrar o assunto da igreja no mundo. Nada seria mais natural do que um estado de reverência solene em tal ocasião. Nada introduzida a abertura do selo. De maneira mais impressionante, nada expressiva, mas naturalmente a ansiedade da igreja, os prováveis sentimentos dos piedosos na abertura destes selos sucessivos, que a representação de que o incenso, acompanhado de suas orações, eram oferecidas continuamente ao céu. E quando ele abriu o 7º selo, este selo é introdutório às trombetas contida nele. Como a 7ª trombeta introduz os fracos que pertencem a ele. O período, portanto, desse selo é de duração muito mais longa e compreende muito mais eventos do que qualquer um dos selos anteriores. Compreende, de fato, 7 períodos distinguidos pelo som de 7 trombetas. Houve o silêncio no céu, há cerca de meia hora. Isso parece ter sido planejado, não apenas como intervalo de uma pausa, por assim dizer, entre as revelações precedentes e as sucessivas, distinguindo de maneira notável o 7º selo dos 6 anteriores, mas como expressivo da expectativa solene excitada nesta ocasião de grandes eventos a seres revelados. E o tempo deste silêncio, de apenas meia hora, ao que parece, pretendia significar que a paz da igreja continuaria apenas por uma curta temporada,
como foi o caso, a saber, durante os últimos 15 anos do reinado de Constantino, de 323 a 337 depois de Cristo. Deste silêncio, alguns expositores pensam que encontraria uma figura nas seguintes cerimônias dos judeus, mencionadas por Fito. O incenso, na adoração a Deus no templo, costumava ser oferecido antes da manhã, após a tarde do sacrifício. Enquanto os sacrifícios eram feitos, as vozes e instrumentos e as trombetas zoou, enquanto o sacerdote entrava no templo para queimar incenso. Tudo estava em silêncio, e as pessoas oravam em silêncio, ou para si mesmo. Agora era a manhã da igreja, e portanto o silêncio precede o som das trombetas. O sétimo selo é introduzido e aberto apenas pelo Cordeiro. O silêncio no céu, isso deve ser uma mera metáfora. O silêncio está sendo colocado aqui para a profunda e solene expectativa das coisas estupendas que estão prestes a acontecer, que a abertura deste selo havia produzido. Quando qualquer coisa prodigiosa ou surpreendente é esperada, tudo é silêncio, e até a respiração mal é ouvida. Meia hora, como o céu pode significar o local em que todas essas representações foram feitas a São João, a meia hora pode ser considerada como um tempo durante o qual nenhuma representação foi feita a ele. O tempo em que Deus estava preparando a exposição de agosto que segue. Há aqui e nos versículos seguintes uma forte alusão a diferentes partes da adoração no templo, uma presunção de que o templo ainda estava de pé e o serviço regulado de Deus continuou. O silêncio aqui se refere a esse fato, enquanto o padre estava para queimar o incenso no lugar dos santos. Todas as pessoas continuavam silenciosas, orações mentais desculpa aí, até que o padre retornasse. O anjo mencionado aqui parece executar o ofício de sacerdote, como veremos diante. Este é Apocalipse 8:1. Esse capítulo abre o segundo grande período desta profecia, que começa com a abertura do sétimo selo e se distingue pelo som de 7 trombetas. Amém, irmão? Glória a Deus. Então essa aqui foi a palavra lida e alguns comentários feitos pelo Apocalipse, pelo canal aqui. Amém, irmão? Apocalipse é um livro assim um pouco complexo para se entender, só a gente orando bastante, né? Que o Espírito Santo ele nos ilumine para a gente compreender todas as interpretações que tem no Apocalipse, as figuras, né? Os tempos, as figuras de linguagem, né? E tudo aquilo é representativo. São coisas que só Deus mesmo, só o Espírito Santo, ele pode nos revelar qual é o verdadeiro significado daqui. Amém, irmão? Agora eu queria falar com você que você não é cristão, você não entende nada de Apocalipse, você não entende nada dessas coisas de igreja. Amém? E com você também, que você saiu da igreja. É isso mesmo, você saiu da igreja. Por que você saiu da igreja? E está só aqui no YouTube. Tem muita gente que saiu da igreja e fica só no YouTube ouvindo
palestra, ouvindo mensagem, mas é importante você ir para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Se você não estiver inserido no corpo de Cristo, seja lá qual for a igreja de Cristo, estou falando de igreja de Cristo, não estou falando dessas seitas heréticas que tem aí, um monte aí de seitas, pedindo dinheiro, pedindo pix de todo mundo aí e roubando o povo. Cuidado com essas seitas aí, que são os falsos profetas querendo roubar o seu dinheiro. Então, a igreja de Cristo, você tem que participar dela. Você tem que estar incluído ali no rol de membro da igreja. Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai vir buscar a igreja que está lotada na igreja dele, as pessoas que estão lotadas na igreja dele. Amém? Então, é essas pessoas que Jesus vai levar quando ele voltar. Então, é muito importante você participar de uma igreja. Você aceitar Jesus lá, você se batizar nas águas, né? Que é o verdadeiro batismo. É o batismo de João Batista, né? Por que Jesus batizou? Por que Jesus se batizou? Se Jesus era Deus, ele precisava se batizar? Não, Jesus não precisava se batizar. Se ele era Deus, ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Ele não precisava se batizar. Mas ele foi e se batizou para dar exemplo. Exemplo para nós, como é que nós devemos nos batizar. Foi isso que Jesus fez. Quando ele chamou João Batista e falou para João Batista batizá-lo. João Batista disse: não, Senhor, você que tem que me batizar. Eu não sou digno nem de amarrar suas sandálias. Amém? Jesus disse: não, você tem que me batizar. Aí Jesus deu exemplo. Batismo nas águas, vai por imersão. Aquele batismo que você joga uma aguinha na cabeça da pessoa, espeja uma águazinha na cabeça da pessoa. Aquilo não vale nada diante de Deus, não. Aquilo não é batismo bíblico. O batismo bíblico é o batismo de João. Para isso Jesus se batizou com João Batista. Amém? Então, se você que não é batizado, você se batiza nas águas. Você tem que imergir todo. Amém, irmãos? Se você que não professa nenhuma fé, então você já fica sabendo disso, quando você for se batizar. E se você quiser aceitar Jesus, quiser fazer parte da família de Deus, aqui nós temos uma oração que se chama oração para aceitar Jesus. Se você quiser, nós podemos fazer essa oração agora, nós vamos fazer essa oração. E essa oração, ela funciona assim: eu vou orando e você vai repetindo. Mas ela só vai surtir algum efeito na sua vida se você abrir a sua boca e falar. Se você ficar só me ouvindo, essa oração não vai surtir efeito nenhum na sua vida. Amém? Então, se você quiser, nós vamos orar agora. E você vai fazer parte da igreja de Deus. Você vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador agora. Preste bem atenção. A oração ela começa assim: ó. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Aí você vai repetindo: Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, me salva, me liberta, eu preciso de Ti. Senhor Jesus,
eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar as decisões corretas da minha vida. Amém. Amém, irmão? Então é uma oração muito simples, qualquer pessoa pode fazer, até uma criança pode fazer. Mas essa oração é a oração que todo cristão faz. Ela é muito eficaz porque você está se declarando, né? Você está se declarando que Jesus Cristo ele é o seu Senhor. Quando você faz essa oração. Amém? E a partir do momento que você faz a oração, o Espírito Santo ele entra na sua vida e faz morada e ele começa a fazer uma transformação na sua vida. Amém, irmão? Glória a Deus. Você que não fez a oração, ficou só ouvindo, de curiosidade, você volta e faz a oração também. E você que fez, meus parabéns, você acabou de entrar para a família de Deus. E agora qual é a orientação do canal para você que aceitou Jesus? Para você que aceitou Jesus, a nossa recomendação é que você procure uma igreja evangélica perto da sua casa, uma igreja boa, uma igreja idônea que você goste. Chegando lá você fala que aceitou Jesus aqui no canal do Missionário Abraão, aqui no YouTube. E você fala com eles que quer ficar lá congregando lá com os irmãos. Se por acaso os irmãos disserem, para você ficar aqui você tem que aceitar Jesus aqui. Tem problema nenhum, você faz a mesma oração que a gente fez aqui, eles vão fazer lá com você. Você faz a oração lá, fica lá com os irmãos, aprendendo lá com os irmãos, né? E orando, buscando a Deus, aprendendo lá com os pastores lá, amém? Compra uma Bíblia ou usa do celular mesmo, o aplicativo, amém, irmão? E você fica lá e fica aqui no canal também, que aqui tem oração e palavra de Deus todo dia. Amém, irmão? Então agora, irmão, nós vamos terminar o vídeo por aqui. Nós vamos orar hoje. Sabe por quem? Pelos garis. Isso mesmo. Aqueles garotos aí que passam todo dia, eles passam aí 2 vezes, 3 vezes por semana, pegando o nosso lixo para levar, para tirar a lixaria da rua, amém, irmão? Então vamos orar por eles, que eles também precisam. Ali tem muita gente que são filhos de Deus, são servos do Senhor, e estão trabalhando ali para ganhar o seu ganha-pão de cada dia. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui, nos ouvindo, nos assistindo, Senhor. Senhor, eu te peço que tu abençoe, Senhor, todos os garis, pessoal da limpeza pública que passa toda semana aqui para pregar o nosso lixo, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa o trabalho deles, tira toda a confusão da rua ali, meu Pai, que possa haver com eles, Pai, que sempre tem. Em nome de Jesus, abençoa cada um, abençoa a família deles, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo trabalho que eles fazem aqui para limpar a nossa cidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então estamos terminando o vídeo por aqui, irmãos. Eu só queria avisar os irmãos, para você que não deu like, nem se inscreveu no canal, faça isso aí, por favor, pra gente. Se você achar que a gente merece, né? Se você achar que a gente merece, você faz isso. Se você não achar, não vai fazer, né? Amém? Mas ajude aí o nosso canal. Nós precisamos estar com 1000 inscritos aí até o final do ano. Amém? Glória a Deus pela sua vida. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.